Anselmo, não sei não, circuito de memória. Cadê o violão, Anselmo? Tá aí, o violão tá aí. Tá aí o violão. Nós vamos começar aí com... Vai começar já com isso aí? Vamos começar... Não, deixa por mais pro meio, vamos fazer a oração, que sabe você, não tem problema. A gente espiritualizar, né? Porque a gente já vai espiritualizando aí do jeito aí. Isso. E a gente vai deixando Deus trabalhar, né, Ed? Amém. Né, Ed? Porque eu acho que é gostoso. Mas vamos ver. Você quer fazer então louvor? Você quer fazer uma introdução, depois canta de novo, não tem problema. Esquenta a cabeça não, que aqui é tudo ao vivo, aqui é tudo, ninguém tá aqui ensaiando nada. Tá certo. É deixar Deus trabalhar. Tá certo. E eu acredito que Deus é esse amor que a gente vai orar. Não, mas não começou ainda não. Ah, não? Então... Ele vai tocar aí já. E quando ele vai dar um toque aí quando começar. Não é isso, João? Você vai contando aí, quando começar, você dá um toque pra gente e a gente vai fazer uma oração. Eu faço a oração primeiro, depois entra a oração, eu vou fazer os informes, faço a oração e depois a gente vai bater o bate-papo aí, que a gente, aí você canta aí, vamos cantar aí. Você tem uma linha de que vai seguir, o que vai ser perguntado, assunto que vai ser abordado? O tema aqui é graça. Pronto, acabou-se. Tá bom. E quando a gente fala de graça, a gente fala do ser humano. Tudo bem. Fala desse amor, fala de Cristo que sacrificou. Então você é livre. Entendeu? O papo vai ser isso. Essa é a linha. Porque como eu já sei um pouco da tua linha de raciocínio, que você não é esse cara ortodoxo nem nada, tá mais fácil trabalhar com você. Se fosse outro pastor que viesse, um cara que era pastor, já sei que o camarada vai querer levar outros caminhos, né? Certo. Então, como a gente quer levar o caminho que é Jesus Cristo, que é o tema central, vai ser um papo muito legal. Tá bom. Quiser usar Bíblias, quiser... E o fim tem um tempo, ele dá um toque, você vai dar um toque? A gente tem 1 hora de programação, eu marco aqui, quando tiver no final, a gente dá uma paradinha, já é 13h22, dá pra gente, quando ele começar, e a gente vai programando aí o horário. Eu acho que é uma conversa, e depois você vai ver que a conversa é tão gostosa, que depois acaba e diz, já estamos no horário. Já deu. É isso aí. Porque as coisas é bom de quando fica natural. Espontâneo. Né? É como a gente vai ser esse bate-papo mesmo que a gente tá aqui. Correto. A gente falar um pouco sobre você, falar um pouco sobre estar presente, quiser se apresentar, você vai se apresentar. O Anselmo já conheço, também se apresenta aí. Eu vou só falar que vocês estão aqui, vocês vão falando. E a gente vai bater nesse papo. E eu vou chamar a sua atenção, porque eu quero falar de graça. E aí, Diego, o que você entende de graça? Tá bom. E a gente vai desenvolver esse trabalho aí, você vai aí. Ótimo. Cara, porque ele, como está na visão, ele tem clareza já do que eu quero. Isso aí. Isso é bom. Então, eu acho que isso que é legal, porque a gente não está aqui trazendo mais uma religiosidade. A gente está trazendo o tema central, que é Cristo, né? Religiosidade você tem por metro quadrado, aí não precisa. A gente tem que trazer alguma coisa que melhore a nossa sociedade. Vou levar ele lá, Você vai ter que ir lá no Café com Idosos, vai ser muito legal. Vou fazer uma rede boa com a tua filha, pelo olhar dela, ela vai ver. Porque quando a gente olha realmente para a comunidade, o olhar é outro. Graças a Deus, Rádio TV no ar, Rádio da Quebrada. Estamos mais um dia aqui, meu amigo, para podermos falar da programação da Assembleia de Deus Apostólica da Fé. E eu gostaria, nesse momento, como de costume nós fazemos, para entrar no teu lar, na tua família, nós oramos ao Senhor para pedir a essa intervenção suprema, e nós viemos com o objetivo para poder você ter esse conhecimento do amor supremo de Deus, aquele que morreu na cruz por você, que deu a vida por você, e que Deus em graça venha abençoar. Hoje estamos com o nosso convidado, Edi, estamos aqui com o Anselmo, do Circuito de Memória, e vai ser um bate-papo legal, e eu quero entrar no assunto graça, vai ser um assunto maravilhoso, eu amo esse assunto, né? E nós estamos aí também para falar um pouco sobre o nosso seminário, os mandamentos de Jesus. Está muito em cima dessa graça, os mandamentos de Jesus, Edi, porque eu creio que é uma maravilha, Anselmo, para a nossa edificação. Vamos orar. Eu gostaria de convidar o nosso querido Edi para fazer essa oração conosco e entrando, pedindo a permissão suprema de Deus para que você venha participar e seja abençoado pelo poder da graça do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, que estás nos corações de todas as pessoas, Senhor nosso Deus, que tem abençoado, enviado o seu Filho para nos dar um mundo melhor, mais justo, mais igualitário. Senhor nosso Deus, que envia aos anjos em forma de seres humanos para melhorarem a sociedade, para darem mais conforto aos corações sofridos e para olhar aqueles invisíveis
que os olhares dos egos deformados não enxergam. Senhor, nós pedimos a tua bênção a esse dia, que seja disseminado aqui entre nós uma força de paz, de união, de harmonia, e que promova mais bem-estar social. Nós pedimos a tua direção porque sabemos que o seu querer é que o ser humano seja mais feliz. E muitas vezes pessoas, em nome de si mesmo, usam o teu nome para infelicitar e trazer pesares às pessoas. Por isso nós pedimos a tua direção neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Rádio TV no ar. Estamos aí nessa programação aí para poder edificar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Só para passar um pouco dos informes, nós temos os trabalhos da igreja ali, Assembleia de Deus Apostólico da Fé. Convido você, dia de terça-feira temos uma reunião abençoada de irmãs ali, de mulheres, que exaltam o nome do Senhor, às 19h30, às terças-feiras, aqui na rua Travessa Rio Coati, número 120, União de Vila Nova. Temos o trabalho aos domingos, que também é esse trabalho que nós abençoado às 19 horas, onde nós temos o culto da família, onde Deus tem uma palavra abençoada para edificar a tua vida, para poder fortalecer você, para você na semana sair fortalecido na graça do Senhor Jesus, superando as adversidades da vida, porque é uma realidade que nós vivemos. Estamos também ali na Rua dos Navegantes, 3011, lá em Itaquaquecetuba, ou Aracaré, que chama ali. Nosso querido pastor Carlos quer mandar um abraço abençoado na vida dele, os obreiros estão ali, e é uma benção onde nós estamos também construindo um trabalho lá, Cinema da Criança. Eu creio que vai ser uma maravilha para edificar vidas. E lá temos o trabalho de terça-feira, quarta-feira, também um culto abençoado lá, de terça com mulheres, quarta, culto de adoração ao Senhor, e o domingo às 18 horas, o culto da família também que nós realizamos ali, é uma bênção do céu. Participe aí, Itaquá. E o mês que vem, se Deus quiser, nós estamos aí, primeiro sábado, estamos começando o seminário, Os Mandamentos de Jesus. Venha fazer parte desse seminário, venha conhecer o que Jesus tem para a tua vida. Esse seminário é para quebrar o ego do homem, é para saber que ele é maior e nós somos filhos e precisamos amar uns aos outros sem preconceito algum. E hoje eu fico muito feliz que está o nosso querido Edir. Eu quero conhecer um pouco o Edir. Edir é uma maravilha do céu. Anselmo fala muito desse camarada aí. Eu vi ele comunicando com essa... Eu quero conhecer Edir. E hoje, graças a Deus, trouxemos o Edir para aqui, né? E é uma benção do céu. Edir, desculpa, é o áudio que eu vou compartilhando. Eu falei, posso compartilhar? Claro, tranquilo. Fala aí, Edir. Tudo... Bom, gente, muito bom dia. Graças a Deus. É um prazer estar aqui, um prazer... a gente parece até um protocolo, né? Falar um prazer estar aqui. Verdade. Mas é um prazer mesmo, porque eu já cheguei aqui, como eu já falei aqui pro pessoal, já fiquei emocionado com uma menininha que veio me vender cocada. Ela já conseguiu tirar lágrimas dos meus olhos vendendo cocada para mim. Que benção. Que ela, pequenininha, ela falou assim... Se o senhor comer a minha cocada, eu tenho certeza que o senhor nunca vai deixar de comprar ela. Porque eu vendo pulseirinha, eu vendo isso, eu vendo aquilo. E eu olhei para aquela menina, eu vi uma Maju Coutinho. Eu vi uma menina das comunicações. Eu vi mais um baluarte de combate a injustiças sociais. Era uma negra, era uma criancinha pobre, uma criancinha periférica. Mas quanto talento, quantas virtudes, quanta força... Quanto empreendedorismo existe na quebrada. Os grandes valores, como diz o Eduardo Marinho, estão na pobreza. A riqueza, a força, a determinação, a resiliência, a capacidade de superar obstáculos. A força está toda aqui. Lá do outro lado está aqueles que têm só o dinheiro. Se tirar o dinheiro, eles dão um tiro na cabeça. Aqui está a força. Aqui está quem vai mudar. Esse nosso quadro de injustiça social está aqui. E eu fico feliz de estar ao lado aqui do Edilson, porque para mim, espiritualidade, infelizmente, a religiosidade, ela pegou como parâmetro determinar a espiritualidade de alguém pelo número de templos que essa pessoa abre. Mas a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o Edilson está investindo no templo do Espírito Santo. E não no templo onde Deus não habita. E o DNA de quem está agindo certo é quem está melhorando a qualidade de vida das pessoas.
A igreja, ela sempre andou certa, ela sempre teve num caminho certo, enquanto ela melhorou a qualidade de vida da sociedade. Se você pegar toda a história do cristianismo, quando a igreja começou, se você pegar todos os países, vamos pegar a Alemanha, Suíça, vamos pegar a Inglaterra, vamos pegar França, vamos pegar Estados Unidos, todos os países onde a igreja fez o papel que ela tinha que fazer, virar um país de primeiro mundo. O que está acontecendo no Brasil, que está explodindo o número de crescimento de templos evangélicos na mesma proporção que cresce o número de moradores de rua. Alguma coisa inverteu. Mas aqui, ó, é a prova de que não é só o Júlio Lancelotti que enxergou o CEP de Cristo. Tem mais pessoas que enxergaram que o ISO 9000, a qualidade de quem está agindo certo, é o número de pessoas que a vida está sendo melhorada. A quantidade de pessoas que estão sendo diminuído o seu sofrimento, tanto espiritual como social. Não há como separar. O próprio Tiago, grande meu amigo bíblico, ele falou assim: mostre a tua fé sem obras, e com as minhas obras eu mostro a fé que tenho. Que dirá uma pessoa que você chega para essa pessoa que está sofrendo e diz, Deus te abençoe, e faz uma oração e não faz nada pela vida dessa pessoa? O que você fez espiritualmente? Nada. Essa oração não é nada. Eu gosto de uma frase de Francisco de Assis, o grande Francisco de Assis. Legal, né? legal. Que ele diz, pregue o evangelho, se for preciso, use palavras. Quando se prega com comportamento, não se admite questionamento. Quando você melhora a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, mas com realidade. O cristianismo aprendeu a dar uma nova droga, que é a droga da mentira, do alívio do sofrimento, com falsas promessas. Que Deus vai te dar isso, vai te pôr no ouro, que você é filho do Deus do ouro e da prata, só que a vida das pessoas continua. Você enriquece um lado e o outro continua pobre. Só que esse continua pobre feliz com o doping de que ele é filho do Deus do ouro e da prata. Mas Edilson não está levando um doping, está levando realidade. São cursos, são ações que melhoram a qualidade de vida das pessoas. E eu fico feliz por isso. Aí eu volto no meu começo e diz, não é um protocolo eu falar que é uma satisfação. É uma verdade, porque eu estou do lado aqui de pessoas que no passado, quando eu comecei um trabalho que o Anselmo me ajudou bastante com moradores de rua, eu fui perseguido, vilipendiado na igreja, marginalizado, e quase expulsaram os moradores de rua quando eu levei na igreja. Quase expulsaram. Um dos piores dias da minha vida. Levei lá na igreja e uma liderança falou, isso não tem nada a ver com a igreja aqui, isso aqui é o irmão Edi e esse pessoal aí, foi referido como esse pessoal. Mas esse pessoal, Cristo estava olhando para esse pessoal. A igreja não... A igreja, isso que eu quero deixar bem claro, gente. Igreja, quem queimou pessoas vivas, quem martirizou pessoas no passado, a gente fala, foi a igreja católica. Não foram lideranças. Eu aposto que a maioria das pessoas sofreram em ver os erros que a igreja cometeu. Então, líderes que se descomprometem com Cristo e se comprometem apenas com os seus egos, direcionam erradamente as pessoas. Porque nunca, Anselmo, eu falei na igreja, gente, eu preciso de fazer tal coisa e não tive apoio. A igreja queria me apoiar. A igreja queria seguir num caminho de melhorar. A igreja apenas não tem direcionamento. As pessoas buscam os templos para fazerem coisas certas. As pessoas ninguém que vai para uma igreja vai para fazer nada de errado. Ela só não é direcionada. Então, pessoas que fazem um trabalho como o Edilson, que eu fico feliz de Anselmo estar num caminho tão maravilhoso, que cresçam a voz, porque essa é a voz de Cristo, gente. Não é a voz do Edilson, é a voz de Cristo. Foi ele que falou, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu, me vestiste, estrangeiro me acolheste. Foi Cristo, ele deu um CEP que nós erramos o CEP e vamos buscar Cristo em templos de ouro, mas Cristo ainda está investindo em templos onde o Espírito Santo habita, que são seres humanos. E eu volto a palavra
ao meu companheiro. Graças a Deus, Edir, que maravilha, cara, que maravilha, eu fico muito feliz. Aí o Anselmo se regozija, porque ele vê você falar, é uma benção. E eu vejo esse homem aqui falar hoje, o negócio vai pegar aqui, porque a gente vai quebrando muitos paradigmas vamos falar de Cristo. E eu fico pensando naquela passagem que Jesus falou em Mateus 5, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. E eu estava meditando, Edir, que o negócio é muito... Eu fiquei meditando, Edir, que se a gente... Muitas vezes a gente vai fazer reflexão que Jesus está falando ali e está falando com um pessoal que o Senhor prevê, porque as palavras dele é profética. E quando ele diz assim, Edir, sede de justiça, ele está dizendo, Edir, tenha sede de justiça. É eu. Não é ele que vai ter. Ele vai ter em mim. Essa sede de justiça está dentro de mim. Quando eu vejo o outro sofrendo, eu não posso aceitar. Porque eu sei que entendo que eu tenho a sede de justiça, porque esses serão fartos. E nós começamos a ver alguém ser abençoado, nós somos fartos também. Nós somos abençoados pelo reino de Deus. E muitas vezes, quando é para mexer com esse ego aí, quando é para mexer nesse sermão da montanha, vai quebrando muita coisa, porque a gente vai fazendo leitura de, meu Deus, eu estou muito longe. Cada dia eu estou precisando chegar mais perto do Senhor, olhando para o outro, tendo amor para o outro, compreendendo que eu não tenho o poder de julgar o outro, porque não me interessa isso, mas eu sei que o Senhor é justo, porque também a gente tem uma sociedade desigual, capitalista, que está em todos os lugares e que muitas vezes homens proíbem, muitas vezes, de acontecer, estão pregoando um reino que muitas vezes nem sabe que reino está pregando, o reino do capitalismo. Porque quando o homem prega o reino de Deus, ele prega a justiça social. Ele prega e não aceita o outro sofrer. Porque uma vez que a Bíblia diz que eu sei fazer o bem, e eu sei que o bem é esse, e eu estou vendo que meu irmão Tafato usou uma palavra muito legal de Tiago, quando ele disse que tu vai na casa do teu irmão, chegando lá, está passando necessidade. Duas coisas fundamentais que ele disse, veste e alimento. Olha a coisa que é primordial na vida do homem, veste e alimento. E quando eu digo para ele, vai em paz e deixa, desculpa, eu não tenho fé. A minha verdadeira fé é quando eu tenho o sentimento de sentir a dor do outro. E que quando eu digo, vou suprir a necessidade do outro. Agora, precisamos a gente fazer um negócio que a igreja ela errou, porque ela não tem um mapeamento, ela não se desgasta no mapeamento, Edir, porque poderia pegar, assistir essas famílias, fazer um relatório social com ela, ir adiante e começar a entender qual é a situação dela. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, olha, eu estou precisando desse alimento, mas eu não quero viver disso. Porque eu creio que a dignidade do homem é o trabalho. Ele sente isso. Eu já vi pessoas assim. Ou e a gente diz assim, ó, você vai fazer um curso com a gente. E eu vou te dar o curso porque o curso vai beneficiar a tua vida. E a pessoa sai com aquela autoestima e quando chega lá no dia do certificado, como o Anselmo foi lá e foi gravar pra gente, a pessoa dizer assim, eu tô feliz porque eu nunca recebi um certificado na minha vida. Então você levanta a autoestima da pessoa. E depois ela diz assim, eu consegui arrumar um emprego porque eu fiz o trabalho, eu fiz o curso com vocês e Deus proporcionou. Isso é justiça social. Você começa a se alegrar, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 9, que ele diz que toda a nossa dádiva, ela começa a crescer, se alegrar, porque ele diz que nós damos com gratidão a Deus. O reino é servir o próximo, não é ser servido, porque ele chama pessoas para servir, não ser servido. Não é isso, Anselmo? mesmo. Deixa eu te pedir uma licencinha. Pode falar. Eu queria pegar um gancho em cima dessa palavra tua, porque você falou uma coisa muito interessante. Eu escuto muita gente falando assim, você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Mas o Edilson aqui fez uma diferença muito importante. Uma coisa é quando você simplesmente se envolve com assistencialismo sem compromisso em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Outra coisa é quando você não despreza as emergências, demandas emergenciais. O Edilson falou das duas fases. Ele falou de Tiago, quando você chega na casa de uma pessoa e a pessoa não tem o que comer, você vai ensinar a pescar como? Você vai fazer... O próprio Mujica falava, mas você vai ensinar a pescar quem teve os seus anzóis e seus barcos destruídos? As pessoas querem ir para a zona do conforto e não fazer nada,
usando esse argumento que você tem que ensinar a que não pescar. pudesse ajudar, né? Como se a pessoa comesse anzol, comesse caderno, ele precisa comer primeiro, depois. Nós tivemos aqui um projeto social do Bolsa Família muito criticado pela igreja, pela extrema-direita política, porque falava que estava ajudando vagabundo. Minha filha vai vir aqui como assistente social e vai falar muito sobre esse projeto. Legal. O projeto, sim, dava ao pai alimento, mas tinha um acompanhamento nas escolas, para que as mães, os pais, as avós, os responsáveis mantivessem as crianças na escola. Sim, então, você está atendendo às demandas emergenciais e, ao mesmo tempo, ensinando a pescar. Então, não pode. As pessoas se escondem, criticam os trabalhos. Espera aí. Mas para você criticar alguma coisa que alguém está fazendo, você tem que fazer alguma coisa melhor. Você tem que apresentar alguma coisa melhor. Só criticar, falar que esse povo tá... Tem gente que critica quem ajuda morador de rua, porque fala que está estimulando pessoas a morarem na rua. Dá a impressão que a rua é um lugar maravilhoso para se morar, para se dormir, para se deitar nas praças. A hipocrisia social e religiosa é uma coisa venenosa. Venenosa, gente. Eu volto a repetir. Eu, por várias vezes, fui criticado dentro da instituição. Eu vou separar igreja de instituição religiosa. Instituição religiosa, eu quero dizer cabeças. Dois, três... Uma minoria. Uma extrema minoria. A grande maioria queria fazer o certo. Essa extrema minoria, vinculada ao ego, mas com os cabreços da administração, dizia o seguinte: irmão, você quer transformar a nossa igreja numa ONG? Nós não podemos ser uma ONG. Isso que você está querendo vai para o espiritismo. Aqui dentro da igreja nós cuidamos da vida espiritual, nós queremos que as pessoas vão para o céu, nós queremos levar Jesus ao coração das pessoas. Uma hipocrisia, gente, venenosa. Isso convence os hipócritas, convence quem tem um coração semelhante a esse. Porque a igreja em si, todas as vezes que eu solicitei, gente, e muitas vezes contra até a direção, precisamos socorrer alguém. Aí, quando eu ia, a liderança ficava sabendo, irmão, nós não queremos caixa 2 aqui. Porque eu falava, mas pastora, a pessoa está na rua, ela é membro da igreja. Irmão, se fosse dizimista, Deus não tinha deixado acontecer isso. Uma hipocrisia deformante, venenosa. Esses são os Anases e Caifáses que estão usando Cristo como marketing, mas estão totalmente refém de Mamon. Mamon é isso, gente. Mamon é quando você deixa de sofrer e você vai junto da zona do conforto. Ao invés de receber crítica, você começa a levar tapinha nas costas de gente poderosa. E eu vou dizer uma coisa a você, gente. Olha aqui, ó. Isso é muito sério que eu vou falar. Eu não sei se eu resistiria aos afagos de Mamon. Eu não sei. Ninguém nunca me chegou oferecendo nenhuma fortuna. Você está entendendo? Eu não vou dizer que eu sou mais honesto do que os outros. Mas por que eu não me contaminei? Porque, gente, eu me mantive na zona da segurança. Zona da segurança é você não se afastar dos que sofrem, não se distanciar daqueles que sofrem. Quando você começa a se distanciar dos que sofrem para se juntar aos que dão tapinha na cara e melhoram a sua conta bancária, pronto, eles vão te tirar do caminho de Cristo, vão te pôr no caminho de Mamon e vão continuar ilustrando os seus discursos com Cristo. Cristo vira marketing. Mamon vira a religião. Gente, prestem atenção. Não se distanciar dos que sofrem. O que fez Cristo ser o grande líder que foi, não foram os argumentos que ele teve bíblico, não foram. Anás, Caifás, os grandes zelotes, os saduceus, eles tinham muito mais argumento, muito mais versículos para os defender. Mas Cristo tinha diferença. Quem estava junto de Cristo eram ladrões, eram publicanos, eram prostitutas, eram aquela classe de pessoas que a religião e o Estado abandonou. Então, Cristo manteve, deixou claro, a ISO 9000 de uma espiritualidade íntegra é a distância que essa pessoa está dos que sofrem. Graças a Deus. Rapaz, é uma bênção de Deus, não é? Nós entendemos aqui que nós não estamos aqui falando porque a religiosidade é um problema lá. A gente está falando de Cristo.
está falando de justiça social. Sim. E entender, meu irmão, que eu não estou dizendo que você, onde você está, o que você está vivendo, mas queremos deixar claramente que o nosso tema aqui central é falar sobre essa graça, porque a justiça social é saber que Deus, ele quer uma igreja que não é de dentro, é de fora. Sim. Que venha olhar para o que está fora, porque estamos cheios já de tanto ficar lá dentro lá. Agora a gente tem que saber que o nosso momento está lá dentro, é um momento de adoração, é um momento de gratidão. Eu uso muito essa palavra. Porque eu vou ficar dentro da igreja para agradecer, cara, o que ele fez por mim. É um momento de adoração. Ah, Deus, eu vim aqui para buscar alguma coisa. Não, ele não é barganha na nossa vida. Ele é o ato da gratidão. É isso que eu faço quando eu vou domingo para a igreja, quando eu estou dando aqui, que a gente vai começar o seminário, que está dando o seminário. É para nós fortalecermos e temos muito mais que fazer de Jesus. Jesus quer mais da gente. Então, quer dizer, é sair dessa injustiça social e viver uma justiça social real pelo próximo, entender que Deus está abençoando. Eu fico pensando, Edi, como eu estava falando aqui, antes de Anselmo falar, que Anselmo não se apresentou aqui para falar com o pessoal, mas uma coisa linda aqui que acontece, nós fizemos, sabe o quê? Nós estamos com uma rede de pastores, que hoje a gente faz uma reunião de pastores junto e fazemos uma missão aqui dentro da comunidade, está com 9 pastores, e a gente conseguiu realizar, devido ao social, olha como é legal o social, e a gente vai sentar com pastores, como fazer esse mapeamento. Conseguimos na Cidade Solidária para poder cadastrar eles, para poder adquirir a cesta básica para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. E com essa rede, vamos assistir essas famílias. É isso que eu estava falando para os pastores. E a gente está aí, graças a Deus, arrumei um camarada aí que está aí cadastrando para todo mundo, porque precisa de uma pessoa que realmente esteja assistindo isso aí para fazer um trabalho legal. E o Moisés, que está envolvido com isso, que fez para a gente realizar esse trabalho, depois vai vir, a gente vai bater um papo. Isso é muito legal. Agora, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que as famílias necessitam. Isso aqui não é para nós. Não é para encavetar em uma gaveta e dizer, deixa aí, acabou. Não, é para assistir famílias, é fazer. E a igreja precisa entender que a missão dela é o social. Ela tem um dever social de assistir famílias, saber mapeamento. Eu gosto de fazer rede. Hoje mesmo estava o pastor Rafael, graças a Deus, ligando para mim, bispo, eu preciso que o senhor mande para mim um contato para a gente internar uma pessoa que está precisando de ser internada. Tem como você me ajudar? Pá, mandei lá. Isso é gratificante. E depois o pastor diz assim, conseguimos internar o cara. Isso é lindo, rapaz. Porque você deixou a liberdade de apresentar para a pessoa e dizer, tem um caminho. Você pode o caminho. Então, Jesus é esse caminho. Ele é, como você falou, eu vi a oração do Edi, estava meditando, os anjos de Deus. Você é um anjo. Agora tem que saber que tipo de anjo que você é. Tem o anjo caído, tem o anjo que é de Deus, que é para fazer alguma coisa. E acabou-se. Então, se você quer ser o anjo de Deus, é como eu costumo dizer assim para a igreja, você quer saber qual a missão que Jesus chamou você? É simples. Lê lá em Gálatas, capítulo 5, verso 23. Aqui onde Samuel agora vai cantar para a gente o fruto do Espírito. Se você começar a fazer o fruto do Espírito, você vai estar no caminho bom. Acabou-se, cara, não tem erro. Agora, o problema é que muitas vezes é aquele negócio, o ego. E a gente tem que quebrar ele todo dia. Todo dia tem que quebrar esse ego. O ego é complicado na nossa vida. Verdade. Fala aí, Anselmo. Eu tô curtindo aqui. Só ouvindo, que o Anselmo gosta de falar também. Não, Três caras bons aqui. 3 que gostam de papo. Meu Deus do céu, é o Mas bate-papo. eu tô curtindo a fala, inclusive essa colocação do Edi de ISO 9000, né? É ISO 9000? ISO 9000 da nossa 9000, espiritualidade. conheço, É o que conheço. estamos fazendo na sociedade. Sim. É o certificado de garantia que você isso está aí. no lugar Do que você certo, tá fazendo o que é certo. Legal, essa aí é muito boa. Eu acho que esse tipo de expressão que precisamos, né, colocar para muitas pessoas aí entenderem. Eu fico feliz, quero aqui aproveitar então, mandar um abraço para nossas famílias, nossas esposas que estão aí, né, que estão prestigiando essa conversa hoje. Agradecer também os nossos amigos aí, que eu posso citar nome, né, que Pode, também são são pessoas que estão aí do nosso lado, a Marta Lucas, o Moisés, Sim, você falou também, né? Marta Lucas é uma bênção do São céu. pessoas amigas que realmente nos dão um apoio, sempre, né? A gente precisa citar essas pessoas que são aquele bracinho direito, esquerdo, que a gente sempre, quando, né, precisa de um apoio, tá ali para nos apoiar. E esses eventos que acontecem aqui na rádio, Circuito de memória, é uma né? bênção do céu. Então, é só gratidão a essas pessoas, porque a gente sabe que é o nosso alicerce, né? Essas pessoas são o nosso alicerce para poder tocar as coisas para frente, né? Porque a gente sabe que nesse mundo que a gente vive hoje, sempre a gente vai encontrar as oposições, né? Em todos os lugares, na igreja,
né? Como dito aqui, em qualquer lugar que a gente tiver, vai ter as diferenças. São seres humanos, essa complexidade, que eu acho que o grande barato de Deus, o grande negócio foi justamente falar, poxa, essa complexidade, né, do ser humano, né, que eu acho que é interessante. Também, se fôssemos assim todos iguais, né, eu acho que não teria muito tem sentido chato, a vida, né? Muito chato, né? Então, todos esses probleminhas, todas essas diferenças, todas essas coisas que muitas vezes chateia a gente, magoa, e sei lá, tem vários sentimentos aí também, mas tem alegria também, tem coisas boas nisso tudo. Mas eu acho que é a graça, eu acho que Deus é isso aí, né, que Ele trouxe. Eu já cheguei a pensar, falei, poxa, será que Deus se arrependeu, né, dessa questão, né, do ser humano? Mas eu pensando mais um pouquinho, eu falo, não, é isso aí mesmo que Ele queria, entendeu? É um bom questionamento. Assim. Não, sim. É um bom questionamento. Sim, porque do jeito que Deus não está arrependido de ter criado... E todos os outros que ele criou parece que aprenderam o papel deles, né? Só o ser humano que está aí nas ruas, aí caído, né? Mas eu acho que através de todas essas coisas todas, desigualdade, tanto sofrimento, mas a gente também vê aí um outro lado bom, pessoas erguendo, fazendo, como vocês falaram, né? Tendo ação, tendo atitude, nomes mencionados aqui, de pessoas que a gente sabe que tem amor ao próximo. Sim. Então, isso faz com que seja graça, que seja né, toda essa graça mesmo do ser humano. Porque tem hora que você fala, poxa vida, caramba, como foi agora, você estava falando para o Edi, esses dias agora aí, foi terça-feira, hoje foi quarta-feira, né? Então, nós temos lá a Gelateca, né, com os livros, e é uma luta para poder ter aquele espaço. O Edi já fez grandes doações de livro lá, né? E, enfim, o Edilson também. E o que acontece? Aí o cara levou a geladeira. O cara chegou ao ponto de levar a geladeira de nas costas, o cara levou a geladeira, depois nas costas e levou a geladeira. Eu pensei, o que aconteceu com a geladeira? O que aconteceu com a geladeira? Mas aí pensando nisso, né, você vê que realmente aí conseguiram recuperar a geladeira foi lá, voltou, tudo. Mas eu fico pensando mais a fundo, né, justamente dessa pessoa, o sofrimento dela, que leva ela a tomar essa atitude. O que é o vício, né? Então tem todo... Mas o bom de tudo é que eu consigo hoje, estou conseguindo melhorar, filtrar isso, né? Entender isso. Eu vejo legal. que no primeiro momento que aconteceu uma aresta ali, eu já fiquei, cadê os livros, caramba? Eu fiquei meio assim, não, que esse livro tem que aparecer, não pode sumir desse jeito. E hoje já não, hoje eu já falei, caramba, né? Eu já olhei de uma outra forma, já vi que diferente. Então é um processo também para mim, né? É um processo de crescimento. Então acho que é isso, cara. Eu acho que essa questão que é falada aqui, eu acho que é isso. A gente está aí para ter um processo. Você sabe, Anselmo, em cima dessa tua palavra, eu gostaria de explicar uma questão que me perguntavam na igreja. Muita gente me perguntou isso. Cristo não foi contraditório quando ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. E quando em outra passagem ele fala, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma hora ele está falando que dá cruz, outra hora ele está falando que dá alívio. Mas o Anselmo aqui diz, ele sem querer, ele explicou essa passagem. Por quê? Porque Cristo, ele dá o alívio daquilo que a religião oprime, daquilo que a religião pesa. A religião fala que o Deus afundou o Titanic, porque o capitão falou que nem Deus afundava. Então Deus meteu lá mais de 2.000 pessoas debaixo das águas lá, porque um cara só falou que nem Deus afundava o navio. Mas que Deus... Diz que o Cazuza... Psicótico. O Cazuza... Meteu 3 tiros, que na realidade foram 5 em John Lennon, porque ele falou que os Beatles seriam mais famosos do que Cristo. Né? Mas que ser psicótico é esse? Não aguenta uma comparação de um jovem... Pá! E eu vi uma pregação do Marcos Feliciano, e ele falou que se ele tivesse lá na hora que John Lennon, ele ia falar assim, esse tiro primeiro é em nome do Pai, o segundo é em nome do Filho, o terceiro é em nome do Espírito Santo. Então, esses espetáculos de púlpito está fazendo a igreja entrar numa frenesia. Mas, gente, olha aqui, ó.
Cristo nos alivia desse Deus e mostra o Deus que está no coração do Edilson, que está olhando. Aonde está Deus no meio da miséria? Está nesses corações que estão lutando contra ela. Onde está Deus no tsunami? Está naqueles salva-vidas que estão lutando para alcançar alguma vida. E quiseram até salvar, né? Isso, Lutaram onde está para Deus salvar nas aquelas favelas, nas comunidades. Está na boca daquelas pessoas que estão lutando contra a desigualdade social. Deus está dentro de nós, gente. Ele não está lá no controle de tudo, como a igreja fala, não. Ele está delegando isso às nossas pessoas. Deus está dentro de nós. Então, este jugo que ele fala é justamente aguentar a gelateca sendo roubada, viu? Esse é o jugo. Porque se você tivesse junto de um político poderoso que batesse nas costas, falasse, Selmo, como você fala bem, cara, você canta bem também, tua filha canta bem, vem cá, rapaz, vem lá pro lado da gente. Olha, eu não vou desprezar esse povinho, mas vem cá pro lado da gente, vem cá, senta aqui, cara, fica aqui sentadinho e toma um salário de 35 mil para todo mês você vir cantar. Anselmo, daqui a pouco esse cara fala para você abandonar esse povo. Então, olha aqui, gente, seguir a Cristo é uma cruz quando você vai no sentido contrário ao seu egocentrismo. Essa é a cruz de você aguentar o sofrimento das pessoas, de ter que enxergar, porque isso é pesado. Lidar com o pobre é difícil, lidar com a dependência química, então nem se fala, ninguém conheceu um caminho ainda nesse mundo. Lidar com a miséria, agora lidar com a fartura, lidar com os ternos, lidar com os púlpitos, lidar com os glamoures e com o sucesso, isso é fácil, isso é leve. Só que isto... Um dia eu trabalhei no Hospital das Clínicas, fui capelão. Eu vi a partida de muitas pessoas na vida. Eu vi a partida de quem sai desse corpo e fez o que tinha que ser feito. E vi a paz nesses corações. Eu vi isso. E vi pessoas se estribuchando e a gente tentando consolar, porque ele olhava para trás e ele viu que ele se distanciou, que ele cometeu injustiça, que ele pagou salário injusto, que ele comprou advogado, que ele ganhou com a injustiça. É por isso que bem-aventurados são quem tem fome e sede de justiça, porque nós seremos fartos. Mas nós seremos fartos com a moeda, não a moeda da Bolsa de Valores, a moeda que Cristo falou que nós deveríamos investir no reino de Deus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, o ferrugem, é no reino de Deus. O reino de Deus são pessoas, são seres humanos, são vidas. Foi feita uma estatística, gente, pode procurar isso na internet. Teve uns psicólogos e psicanalistas que fizeram um estudo para saber quem eram as pessoas mais felizes do mundo. E eles perceberam que as pessoas mais felizes são as pessoas que são envolvidas com causas sociais. Então eles viram que felicidade não é ausência de sofrimento. Felicidade é quando você cria forças para diminuir o sofrimento, e principalmente o sofrimento de alguém. Então, a força, o caminho, o propósito, a graça de Cristo está justamente em nós melhorarmos a qualidade de vida do ser humano. A nossa integridade espiritual, para dizer que estamos com Cristo e não com o Mamon, porque Cristo foi claro, não tem como servir aos dois. Cristo foi claro, eu não sei porque a igreja fez essa fusão, Edilson. Ou você vai servir a um ou aborrecer ao outro, não tem como. Mas as pessoas meteram gravatas e terno, foram para os púlpitos e foram para os palanques políticos e se afastaram dos que sofrem, gente. Falando de Cristo, bandeira, Cristo, moral, família, só que distante dos que sofrem, ganhando seus altos salários mensais para fazer aqueles discursos demagogos, mas nenhum compromisso com os que sofrem. E pelo contrário, querendo pôr fogo, querendo pôr prego, querendo trazer sofrimento. Viu, Anselmo? Quando você falou, fiquei nervoso porque levaram a gelateca, é claro, eu ficaria também. E talvez eu até poria um cara para pegar esse caboclo também. Talvez, eu não sei qual é a minha reação. Verdade, mas uma coisa é verdade. Irai-vos, mas não pequeis, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Existem instintos naturais, mas a cruz que eu entendo que eu tenho que carregar de Cristo, me fez o Anselmo pensar, pior é o que levou.
Se eu estou numa situação ruim, muito pior é a situação desse que levou. Verdade. Esse que levou precisa de mais atenção, Verdade. e não do que eu. Ele já deve estar sendo muito mais castigado. Ainda tomou uns cascudos ainda para devolver, pior ainda, né? Certeza. Então, olha, a cruz de Cristo é essa, e o alívio do jugo é esse. Porque Cristo realmente não trouxe. Quem trouxe esse Deus que pesa, que castiga, que põe câncer, que joga as pessoas na rua, que põe ebola, que põe praga na África? Esse é o ego humano que criou, o ego deformado humano que criou esse Deus. O Deus que veio trazer para Cristo, que falou, o reino de Deus está dentro de vós, é esse que tem um jugo suave, que sabe que eu tenho fraquezas, Anselmo, que sabe que não vai jamais ver um menininho que nasceu numa favela crescer na miséria, ver o pai no crime, ser morto pela polícia e lançar no lago que arde de fogo e enxofre eternamente. Esse é o ser humano que criou, gente. Isso são metáforas de Cristo. O próprio Cristo falou, qual de vós, qual o pai que, por pior que seja, o pai lhe pedir o pão lhe dará uma pedra, lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente, um escorpião? Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Mas o Pai Celestial, criado pelas igrejas, põe câncer, amaldiçoa uma pessoa porque parou de congregar, põe câncer, mata filho, queima, põe fogo. E esse Deus, isso, Cristo veio para nos dar alívio disso, gente. Nos dar alívio. E o jugo dele é o que nós vamos encarar para investir no nosso ISO 9000 de nossa espiritualidade. Isso aí. Ficou bom, hein? Até eu quero estar um aproveitando. tema central aí, ISO 9000 é fazer uma reciclagem mesmo. Eu acho que seria o tema Legal, cara. da programação hoje. É só para lembrar também, exemplo Hermes, né, aqui da rádio, o Passarinho, né? Nós estamos aqui, devemos essa graça também, Sim, né? Essa sim. oportunidade. Então fica aqui, eu falei História outros nomes, né? maravilhosa, cara. Quero lembrar também que a oportunidade, que é uma ação, o Hermes tem muito essa questão também dessa ação na sociedade. E nós estamos aqui num projeto deles, né? De construção deles, né? Devemos muito assim esse agradecimento. Então aí o nosso abraço aí, a nossa consideração, as pessoas que têm lutado e dado oportunidade para a comunidade, como o Hermes e o Passarinho, que tem essa liderança e coordenação aqui do espaço. Perfeito. Prepara aí, Anselmo, aí. Prepara esse violão aí pra gente dar uma tocada aí. Eu quero que você medite um pouco aí. Nós estamos aqui, né? Rádio TV no ar, Rádio da Quebrada. E viemos hoje realmente para falar dessa graça. E incrível que essa graça é essa forma que você vai compreendendo o que é graça. Graça, esse favor imerecido de Deus, que Ele chamou essa igreja para servir ao próximo. E eu fico meditando, Edir, que na Inquisição, cara, da história da Inquisição, a igreja, eu vou falar agora de salvação, legal, que as pessoas que passaram mais na Inquisição da morte, é os que tinham certeza que se encontravam com Deus. Sim. E eles iam com todo prazer, morrendo. E hoje eu vejo que é uma manipulação que, se eu disser, Edir, você disser, para qualquer pessoa dizer, eu sou salvo. É até escândalo para muitos cristãos dizer isso hoje. Porque você tem que se esforçar. Eu digo, cara, a graça dele me salvou. Se eu entendo o que é graça, eu entendo porque é esforço. Uma vez que ele fez esse favor imerecido, é isso que eu tento levar também para o outro, para aliviar e dizer, cara, descansa no Senhor. Para saber, como você disse, que ficou como capelão no hospital, e ver pessoas pegar na sua mão e você dizer para ele, vai em paz, Jesus quer te encontrar lá. É a coisa mais linda. Enquanto outros desesperadamente olhar para você e dizer, eu fui injusto, Edir. Eu fui injusto porque eu tive que estar advogado para destruir o outro. É triste o cara morrer desse jeito. E muitas vezes você tem que levar uma palavra de carinho a ele, porque aí é um encontro com ele e Deus, e dizer, mas fique em paz que Jesus te perdoa, só basta você acreditar. Então, quer dizer, essa é a verdadeira justiça social, porque quando nós vivemos isso, é o que vai acontecer com muitos diante do Senhor. Muitos estão aí com o seu ego, com a sua posição de glória, só que naquele dia a própria sua consciência tem o seu peso, que vai dar conta. Então não precisa de nada. Por isso que esse fruto do Espírito é legal. Reflita bem o que o Anselmo vai adorar o Senhor. Esse Anselmo que criou essa adoração aí, eu acho que é muito legal para edificação. Ele já tocou uma vez aqui conosco no programa. E eu disse, vamos tocar de novo, porque aqui o negócio é espiritual. Então, o Edir, um período, né? Nós caminhamos muito junto aí, sobre essa reflexão, e aí o Edir estava na liderança lá e na escola dominical,
E sabe que eu era um cara ali que você estava sempre perguntando, o que é isso? O que é isso? Esse aí gosta de questionar mesmo, esse é bom. É o bom, esse é o cara bom. Aí eu disse sempre lá, me dando uma cobertura que eu estava sempre perguntando, ele me levando a cara ali, né? Eu lembro da atitude, não, mas que o Anselmo está querendo perguntar isso, gente, que ele está querendo falar Ele tá isso. querendo aprender. Ele vinha me dando uma cobertura, sabe? Porque, né? Ele entendia aquela proposta, né, que estava ali, né, daquela pessoa nova ali na igreja, cheia de vontade, de curiosidade. Sim, querendo aprender. Né? E para não deixar cair na coisa meio cômica, não sei se posso dizer assim, né? Ele dava tinha aquela preocupação, aquele zelo comigo, né? Eu fui muito grato sempre a isso, né? Nossa amizade, e sempre percebi isso, né? E aí, naquela questão, eu era muito dedicado ao ensinamento, ao conhecimento, e tive essa questão, falei, poxa, preciso decorar essas 9 virtudes do Espírito Santo, né? Preciso manter isso aí, né? Uma forma de memorizar, né, essas virtudes. E aí foi onde eu falei, não, vamos cantar. Então, muito fácil, vamos lá, então. Quer falar alguma coisa, Dito? Eu só queria, em cima dessa tua palavra, Anselmo, o Anselmo na igreja, como eu também era diferente, eu percebia no Anselmo uma pessoa diferenciada de todas as outras. Primeiro que ele era 100% verdadeiro com as suas curiosidades. Sim. E ele era despreocupado com os protocolos. E às vezes ele falava alguma coisa, o pessoal começava a rir, o outro achava ruim, mas ele estava fazendo a pergunta, aquilo estava no coração dele. Sim. Então eu não queria, em hipótese nenhuma, que o sistema religioso sufocasse ele. Então eu falava, gente, ele está querendo perguntar isso. E mesmo que isso para você seja uma idiotice, para ele não é. Ele está querendo saber disso. É um direito que ele tem aqui, é uma escola bíblica, aqui é o local dele se pronunciar. Aí o pessoal fica, mas isso atrapalha, a escola não vai. É isso aí. Mas foi bem, e graças a Deus, a religiosidade não calou o Anselmo. Ótimo. Graças a Deus. Nós estamos juntos até hoje. Tamo aí. Então é assim. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade de fé, mansidão, temperança. Mais uma vez para memorizar. Amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, mansidão, temperança. Aí eu abri a Bíblia lá, né? Estava escrito assim: Salomão disse, traga ouro e prata, que vem os filhos de longe, para honrar ao Senhor. Salomão disse, traga ouro e prata, que vem os filhos de longe, para honrar ao Senhor. E eu falo ao Senhor, né? E de novo, vamos lá. Amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, mansidão, temperança. Aí eu pensei, na minha salvação, quero estar nesse navio, a caminho do céu, no comando de Jesus. Vai. Na minha salvação, quero estar nesse navio, a caminho do céu. Quem não quer estar, né, bicho? No comando de Jesus. Vamos lá, e vamos para decorar. Amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, mansidão, temperança. Deu para memorizar? Acho que deu, né? Só mais uma para acabar. Amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, mansidão, temperança. Graças a Deus. Aprender foi fácil, agora aplicar é um outro processo. Rádio TV no ar, Rádio da Quebrada. Estou tentando algumas delas aí. Vamos aí, vamos na luta. É uma bênção do céu. E hoje nós estamos falando aí, hoje é sexta-feira, hoje estaremos falando aí do seminário, né? Será uma bênção para a nossa vida. E o tema de hoje é Bem-aventurados
Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Rapaz, é quebrar mesmo o ego nosso. Porque se eu quero que alguém tenha misericórdia por mim, eu tenho que ter misericórdia por ele. E tem hora que a gente quer misericórdia, mas não quer ter misericórdia. Não. A gente quer condenar, a gente quer apontar, a gente quer afundar a pessoa. Eita. Mas Jesus não. Jesus, ele quer ensinar para nós, isso é um mandamento de Jesus, que você só consegue ter misericórdia se você for misericordioso. Então, quer dizer, será uma bênção a partir das 19h30. Venha participar conosco. Será uma bênção do céu. E hoje nós estamos aí com esse programa aí, que eu quero dizer para você que a graça do Senhor Jesus Cristo é o tudo na nossa vida. Você quer viver a graça? Sirva ao próximo. Quer viver a graça? Quebre todos os paradigmas e viva o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, ele é paz, é justiça social. E quando nós vivemos a justiça social, nós queremos viver o reino de Deus. Eu fico pensando, Edi, que Edi é um leitor muito bom, agora a gente vai tocar num autor aqui, Santo Agostinho. Meu Deus, rapaz, é um cara que incrível, que a hipocrisia é tão grande que até própria teologia, até próprio, dentro da própria igreja evangélica se usa Santo Agostinho, cara. Usa, ele se torna um referencial, mas só em teoria. Desculpa, assim, só em teoria, porque Santo Agostinho em prática é a coisa mais linda. Hoje foi retirado um livro lá de Santo Agostinho da Gelateca. Rapaz, devia trazer pra mim. Foi. Que bom. Eu tava colocando os livros na Gelateca e tava lá, o cara passou e falou: rapaz, esse livro aqui é bom demais, Santo Agostinho. Porque o Santo Agostinho é um cara de história, é um cara de prática de vida. Não é negócio só porque tá leitor lá, não. Mas é um cara de sentimento. Eu não sei, eu estava falando, quando eu estava fazendo a universidade, na época, estava estudando serviço social, era uns assuntos muito pesados que os professores mandavam de a gente ler e assistir. Eu fui assistir A Missão. Meu Deus, que filme maravilhoso, cara. A Missão é a coisa mais linda. E eu acredito que todo mundo tem que assistir. Eu comecei a motivar os irmãos na igreja a assistir. Que quando começa a colonização no Brasil, que começa a vir os... Como é que chama eles agora, que não vem na minha cabeça? E eles vêm fazendo a missão da igreja, que você via que eles tinham um coração muito bom e começava a fazer a colonização dos índios, querendo pregar o evangelho no coração deles. Que chegaram até um ponto de eles abraçar os jesuítas, legal, quando eles vêm no Brasil e ele começa a fazer aquele trabalho, coisa linda, que ele começa a fazer o trabalho de evangelização. Chega um ponto que os grandes líderes, agora está falando de líderes, que não estavam com outro pensamento para escravizar, eles morreram junto com eles. E disseram, não, aqui eu vim para fazer uma missão. E que muitas vezes a gente vai lá e critica, mete o pau, mas assista para você ver. E são histórias reais. São histórias que você vai ver coisa linda, cara. Na história que realmente a gente diz assim, meu Deus, havia pessoas com coração humano, que realmente amava e dizia assim, olha, se for para morrer, a gente vai morrer tudinho junto aqui. Não tem isso, não. Porque eu vim para uma missão. Acreditava na missão, não é a missão humana do homem, mas acreditava numa missão suprema, de servir, de amar e de se dedicar. Então é isso que Deus quer da gente. Que a gente venha cada dia ter esse olhar. E que hoje eu começo a entender que isso são coisas que estão no sangue da gente. Você está com essa crítica de o Anselmo está desse jeito, são coisas que no sangue rola há muitos anos, desde quando nasceu. E que muitas vezes Deus chamou você para ser um grande líder, né? Mas não é um líder escravizador, é um líder que realmente venha libertar, é isso aí, libertar o próximo, tirar aquele próximo da escravidão e pegar na mão e dizer não. É como a gente estava naquele trabalho lá do Anselmo. A história, né, do negro que veio no Brasil, a escravidão, e a gente parar e meditar quantos no meio deles se levantaram com toda a raça, né? A gente não olha uma escravidão, mas com toda a raça de defesa e dizer, eu vou defender vocês. E começava a se levantar para ajudar um outro. Tem muita história. Sim. E a gente vai encontrar que essa é a coisa mais linda. E que sempre Deus vai levantar um homem que quando alguém está escravizando, vai se levantar com justiça social. Lutério sempre vai levantar alguém com a justiça que realmente quer o diferencial e dizer, não, aqui não é para escravizar, aqui é para dar liberdade, porque Deus chamou para liberdade e não para escravidão. E quando nós vivemos escravos, nós começamos a sofrer, né? E Deus, a Bíblia diz, eu costumo pensar a Deus, quando Jesus Cristo diz assim, eu vos chamei para a liberdade, Paulo disse que o Senhor nos chamou para a liberdade, não para a escravidão. E quantas pessoas estão escravizadas mentalmente, sofrendo psicologicamente,
Porque, primeiro, que nós temos uma decadência muito legal, muito difícil no Brasil, Edi, que é a leitura. Tem esse problema grave também. E muitas vezes as pessoas se tornam alienadas, ou se não, vivendo essa alienação por ouvir, e muitas vezes não quer pesquisar, não quer estudar, não é? É uma tristeza a gente encontrar pessoas assim, não é? Por mais que você dê aquela motivação, busque, vá lá. E quando você nasce um cara crítico, você sabe que você vai além do que todo mundo pensa. Por mais que ainda queira botar queira escravizar você. Você, não, calma. Até um período escraviza. Mas chega uma hora que diz, agora eu estou livre. Agora não é o que o cara quer, é o que o Senhor me chamou. E eu sei, eu entendo a minha identidade. Porque a coisa mais linda é quando a gente começa a viver a nossa identidade. Se você vive a identidade de outro, porque na religião eu vivi muita identidade de outras pessoas. Eu vivi muito a identidade de Napoleão Falcão, de outros e outros. Mas quando eu comecei a achar minha identidade, eu digo, agora eu sei quem eu sou. Eu não preciso ser imitador de ninguém, só de Cristo. É só dele. E todo dia na minha oração, uma coisa que eu peço todo dia, eu digo assim para o Senhor, me dá esse espírito de pastor que o Senhor tem. Porque eu sei que ainda eu não sou bom. Eu quero que o Senhor ponha em mim todos os dias esse espírito de pastor. Eu quero o seu. Eu não quero de Pedro, eu quero de Paulo, eu quero de ninguém. Eu quero o seu. Porque o Senhor é o maior imitador. E Paulo disse que nós devemos ser teu imitador. Então, quer dizer, ele é a maior missão suprema que ele fez na terra. Ele fez justiça social, ele trabalhou no espiritual, ele fez muita coisa. E eu costumo dizer assim, Edi, que espiritualidade é nós estarmos preparados para os conflitos da vida. Porque você botar a sua cara aqui, começar a falar, maravilha. Uns vão se agradar e dizer, cara, é Deus. Eu estou vendo Deus se levantando alguém falando. Quando o bispo está falando, quando está falando. Mas também vai se levantar pessoas que o coração dela, como é capitalista, não aceita. Como ela é religiosa, também não vai querer aceitar. Mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em levar esse reino. É anunciar um reino da grandeza de Deus e dizer, Deus ama você. Por isso que eu quero dizer para você, meu amado, o programa que nós estamos aqui. E a Assembleia de Deus Apostólica da Fé é a identidade da igreja. Eu falo direto lá na igreja, eu digo, a nossa identidade hoje é espiritual em adoração a Deus e o social. Se não houver isso, não tem sentido a vida para nós. A vida para nós é ver o indivíduo, assistir ele, saber dar um amparo social a ele e dar caminhos. Não é? Porque como a gente chega e dá o caminho. Teve um camarada que chegou perto de mim, estava passando por algumas necessidades, a gente fazendo uma visita, foi até uma graça, e de repente ele foi lá no trabalho do amparo idoso, aí chegou lá e disse, e aí, sua carência tal. Não, rapaz, eu estou passando, não tem problema, toma a cesta. Ele olhou para mim e disse assim, mas pastor, o senhor chega e dá a cesta, para mim eu posso dar a cesta para você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para mim não me importa. É de acordo com o mapeamento, depois eu vou conhecer a tua vida. A gente vai saber realmente quem é você. Se você está usando de justiça, você vai conseguir alguma coisa. Se você está usando de injustiça, você vai sofrer lá na frente. Porque o que o homem planta, ele colhe. Isso aí é a realidade. Então, a gente não precisa chegar aqui, não, porque... Não precisa disso. É você fazer. Primeiro é doar-se, é dar. E quando a pessoa em si mesma, ela vai fazer a compreensão e dizer, cara, o outro está usando de justiça, e eu estou usando de injustiça para o outro. E quer dizer, isso, a reflexão faz você pensar. Agora, quando eu começo a querer escravizar e deixar o indivíduo, não, porque eu sou Deus, eu sou dono de tudo, é eu que mando, é eu que... Não, você não é nada, você apenas está aqui por uma missão. E tem uma coisa, missão, que um dia tudo acaba. Você não é eterno. Verdade. E tem pessoas que querem viver como eternidade. Por isso que a sociedade está do jeito que está. Porque o homem é como se fosse eterno. Mas quando ele cai na situação dele real, diz, cara, que merda que eu estou fazendo. Exatamente. Que merda que eu fiz da vida. Exato. Eu estou aqui agora caindo aqui, estou numa doença aqui, eu vivi no meu ego, vivi tudo aí, status, os filhos vão lá e destrói tudo. E duro quando se vê isso em cima da cama na hora da partida. Ixi, é sofrido demais. O gostoso é quando você vai partir feliz. Eu falo direto isso. Eu quero pelo menos partir feliz, deitado numa cama e dizer, Senhor, eu fiz o que eu pude. Verdade. Graças a Deus, mas tentei fazer a justiça social. Verdade. Eu tentei fazer o que o teu reino, para eu poder ir embora feliz. É isso que eu falo para a igreja. Eu quero ir feliz, alegre, dizer, Senhor, eu sei. Tá doente, tá com câncer, tá com isso. Eu sei que não é tua mão, eu sei que não é um peso, são consequências da vida. Porque isso é normal, mas eu estou indo embora feliz, porque a tua graça é poderosa. Só me conforta para eu poder ir embora, não deixa a dor. Pronto, acabou-se. É isso que a gente tem que viver no reino. Agora, se o meu coração, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Edilson, olha, o Edilson falou 2 coisas muito interessantes aqui que eu queria pegar um gancho. Ele falou a questão de escravizar e falou a questão do amor. Eu falei no começo
que o que fez Cristo ser o que ele é não eram os argumentos bíblicos que ele tinha. Pessoas tinham muito mais argumentos bíblicos para mandar ele para a cruz. Como usaram a lei, usaram o que estava escrito o tempo todo. Até o diabo chegou para ele e falou, está escrito, está escrito. O que diferencia as pessoas, o que motiva tudo isso, o que nos leva à justiça social é uma única força, é o amor. É o que ele falou. Verdade. É o amor. O que libertou os escravos não foi o que estava escrito, foi o amor. Não se esqueçam disso. Eu lendo o livro de André Rebouças, de Teodoro Sampaio, que são negros também, que viveram nessa época do escravagismo, eles falavam que capitães do mato, Anselmo, chegavam para as negras que eram estupradas pelos seus senhores e falavam, olha, a palavra de Deus diz, vós escravos, sujeitai-vos aos vossos senhores, sendo eles bons ou maus. Ele te estuprou, você não gostou, você está sangrando, te fez mal, mas ele é o teu senhor, é ele quem te dá o de comer. Então você vai ficar com a Bíblia ou vai ficar com esses homens do diabo aí que estão falando que você tem que ser abolida? Se você for liberta, você vai comer o quê? Não é eles que te dão comento? Não parece que ele tem muito mais argumento do que um abolicionista? Mas o que motivou os abolicionistas? O amor. O amor não se sujeita à injustiça. Não folga com a injustiça. A maior característica do amor, para mim, é isso. O amor não folga com a injustiça. Traduções, as pessoas têm traduções, tem outro. A gente não... Muita coisa. O amor é o que impulsiona. O amor foi que fez Cristo tratar a samaritana com respeito. Cristo pedir para abençoar aqueles que nos perseguem. Foi o amor que fez Cristo olhar para os invisíveis e marginalizados. Não foi o que estava escrito. Então, o que está escrito, ele só nos ajuda quando nos impulsionar a agir com amor. Está cheio de gente aí, em nome de Cristo, em nome dos que está escrito, amaldiçoando pessoas, falando que Deus põe câncer em A, foi amaldiçoa B, infelicitando, falando para não cumprimentar uma criancinha porque a mãe é da Umbanda e é do Candomblé, que está marginalizando e perseguindo pessoas por causa de orientação sexual, mas o amor faz você respeitar essas pessoas. E não se esqueçam que respeitar nem sempre significa concordar. Nem sempre significa concordar. Mas respeito é aquilo. O que eu quero que façam comigo, eu faço com as pessoas. Ninguém gosta de ser desrespeitado. Então, por que a igreja tem o direito de desrespeitar tanta gente? Aumentar o inferno da vida de quem já vive no inferno. Nós viemos aqui, fomos chamados por Deus para alívio das almas. E o amor será sempre nossa bandeira. Em nome de Jesus. Liberdade, fraternidade e... Não, a França me fez lembrar aí abolicionismo, me fez lembrar Tiradentes. E Che Guevara, só para encerrar, agora eu encerro, prometo que eu encerro. Che Guevara falou uma coisa que para mim, eu tenho que fazer um quadro para pôr na minha casa. Quando Fidel Castro deu o Banco de Cuba para ele dirigir, ele depois de ter implantado a Revolução Cubana, ter direito à zona do conforto, ele ficou um tempo sentado e ele bateu na mesa e falou, todo mundo vai cortar cana, porque eu comecei a ver o que está acontecendo no meu coração. E atrás de uma carteira, longe dos que sofrem, todo coração é corrompido. Todo, ele não falou eu posso, todo coração é corrompido. Então, a força que faz uma pessoa não se desviar de Deus para Mamon é ele não se afastar dos que sofrem. Pronto. Ele demonstrou tudo isso. Eu fico pensando que Jesus Cristo, ele foi morto porque os homens viram que os impérios dele ia cair. Ia cair feio. Porque o cara vem pregando a ideologia que eu costumo dizer que muitas pessoas não conseguem ver e que Jesus Cristo prega um amor. Verdade. Ele prega uma desigualdade social, que ele vem pregando essa desigualdade social, e ele vem demonstrando que o homem precisa um servir ao outro, no amor. Aí os caras olham aquilo ali, os religiosos, porque havia muita exploração, os impostos, havia exploração religiosa, de levar até o templo, e Jesus começa a falar diferente, esse cara olhou assim, se reuniu os religiosos, que era tudo dividido, e disse, não, vamos derrubar esse cara, cara. Vamos derrubar ele, porque senão o império nosso vai cair. Império econômico, império de pode prestígio, ter certeza. Só que muitas vezes, esse que é o problema, que muitas vezes, é isso que a gente está falando, Edi, quando a gente está falando de conhecimento.
as pessoas não querem buscar conhecimento. Porque é muito mais fácil ser alienadas e manipuladas. E estar junto com a maioria. Pode ter certeza. E todo mundo falando a mesma regra de voz. E quando você vem falar um diferencial, você é um doido. Não é? E você tem que andar muitas vezes ao contrário e demonstrar que só uma coisa que você falou, as obras, não é palavras. Apenas aqui a gente quer demonstrar esse desabafo e mostrar que a justiça e a graça do Senhor Jesus Cristo é a força na vida do ser humano quando nós temos compreensão de olhar o outro e sentir a dor do outro. E quando nós começamos a fechar os olhos, fazer os invisíveis da sociedade, ser esquecido e passamos por cima, significa que esse amor de Deus está bem longe de nós. Totalmente. E nós não conhecemos Deus, nós não conhecemos Deus, estamos religiosos e que devemos todo dia se quebrar e olhar e dizer, Deus, não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós sejamos o humano, pelo menos ouvir o ser humano, e pelo menos ouvindo ele e dando um abraço nele, ele está confortável. Porque tem pessoas, Edi, que muitas vezes ela não está precisando de uma comida. Ela só precisa do conforto, cara. Muitas vezes, eu passei por esse problema na área da assistência social, que um camarada que ele ganhava um salário de 5 mil reais, estava passando uma crise, e que o posto de saúde entrou em contato comigo e disse, Deus, precisa você dar um amparo a essa família. Eu digo, traz aqui o que é. E a mulher dele começou a conversar. O que o marido dela pensava? Só de orientação, eu digo. E uma vez só, que aquela família estava sofrendo apenas de um amparo, de uma cesta básica. Eu disse, senhora, quer a cesta? Eu disse, nesse momento eu passo essa crise, eu preciso. Mas sabe qual é o problema? O problema do homem era a educação financeira, ele não tinha. Ele estava pegando todos os seus cartões e destruindo ele, caindo em dívida. E a gente começou a levar um curso de educação financeira. Olha como é o negócio. Dentro da igreja, uma vez que ele participou, 3 vezes que ele foi, acabou-se. A mulher dele não... Quando chegou o outro mês, a senhora quer? Não, não quero mais. Graças a Deus, mudou as coisas. Então, quer dizer, tudo depende, muitas vezes, da informação do que nós passamos. Então, eu quero só falar que a questão do amor, né? Eu vejo hoje nesse resumo de afeto, pertencimento, né? Uma das coisas assim que eu fico imaginando, né? Quando você está falando desse amor, né? De que você colocou, eu fico sempre me olhando e questionando que a gente tem que ver esse amor, como que ele está nas pessoas, né? Como ele está em nós, né? Sim. Então, tipo assim, eu vejo que tem uma história na nossa vida que ela vai ser construída com afeto, que você vai olhar aquele território e você fala, poxa, aqui eu pertenço. Né? Você vê muitas pessoas, às vezes, estão longe, distante da sua família, das suas histórias, mas está lá o afeto, está lá o pertencimento, não porque ele está aqui, né, no nosso bairro, mas o afeto, o pertencimento dele, às vezes, está lá, né, lá na Bahia, está lá no Nordeste, né? E ele está aqui, dando suor, aqui, está lutando, né, por esse amor que está tão distante, né, mas, ao mesmo tempo, lutando pela família. Lutando pela família. Então, o amor é esse sentimento de afeto. Eu digo assim, e triste quando você fica esperando que as pessoas entendam o seu amor, né? Porque parece que a gente tem aquela necessidade de que as pessoas enxerguem, reconheçam esse amor, né? Mas fique calmo, minha gente. Fique calmo e faça o que o coração manda, né? E faça com esse afeto, com esse amor. Eu fico feliz, né? Hoje na minha vida, eu vejo realmente assim, é uma luta, e é aquela coisa, não vai agradar mesmo gregos e troianos, não espera que você vai fazer por amor, né? Que você vai realmente ter reconhecimento, né? Mas faça, né? Mas faça. Cristo fez tudo por amor e foi para a cruz. Entendeu? E a gente sabe que um dia nosso vai chegar, né? Todos nós vai estar aqui de passagem. Sim. Mas uma coisa eu acho que cada um aqui tem, né? Eu acho que nós estamos nessa comunhão, que a gente vai sair daqui numa boa. Vou sair daqui brincando. A gente quer sair de boa. Verdade. Entendeu? E os amigos, né, realmente, valeu, Edi, valeu, entendeu? É isso aqui, ó, que tá valendo. É isso aqui, ó, tá sendo registrado. Vai ficar numa página, vai ficar no YouTube, na nuvem. Alguém um dia vai ver. Alguém vai ver e você... Quando for embora. Aí você vai ver uma coisa, 3 malucos. Mas isso. Mas que a gente tem amor, né, cara? A gente tem amor. Isso aí tá em comum, eu tenho certeza. Sim. Eu tenho certeza, né, que a gente vai buscando essa afinidade. Claro que a gente passou vários perrengues aí. O Edi contou os perrengues da igreja,
né? O Edilson tem os seus perrengues, isso né? A gente tem os nossos perrengues lá da Geoteca. Isso é da vida, rapaz. E sempre vai ter, enquanto o homem estiver nessa vida, vai ter as suas adversidades, que eu chamo de adversidades da vida. Sim. Só que você tem que aprender a superar todas elas, né? Se você deixar aquilo ali, que você tem uma espiritualidade, você deixa aquilo magoar a tua alma, você tá arrebentado. Paralise. Agora eu vou Passa por cima e vambora. Eu vou dizer para você, tem uma questão também que há uma ligação. Você tem essa ligação. Quando você vê aquela pessoa que você fala, pô, rapaz, tem amor, você se liga, né? Você tem prazer de estar ali. Sim. E vai ligando um com o outro. Tem que buscar pessoas boas na vida, então, né? É isso aí. Tem muita gente boa nesse mundo, muito amor ainda. Que apesar das guerras, né? A gente sabe que tem Jesus. Muita gente aí realmente querendo paz. Verdade. Meu amigo, só temos que agradecer hoje. O Edi, para mim foi um prazer ouvir Edi. Prazer hoje foi aqui. meu. Prazer foi meu. Prazer o Anselmo, sempre também está com a gente aqui. A gente vai estar aí montando aí, se Deus quiser, um mês que vem. Eu acho que já vai ser a primeira pessoa aí, Anselmo. Ô, Edi, gostaria de bater um bate-papo aí com tua filha. Com certeza. A gente vai fazer no final do mês que vem. Estamos começando aí do projeto BBAS. Nós vamos falar aqui do projeto social, né? Vamos tirar um mês ali, só aquele último sábado do mês, da última sexta-feira do mês, nós estaremos começando sobre justiça social. Já que maravilha. Pode mandar o contato que a gente já vai agendar ela aí, vai ser uma maravilha. Certeza. E esse será o tema que nós estaremos fazendo. E eu creio que vai ser uma maravilha do céu, porque eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Deus, ele proporcionou essa oportunidade para a gente levar informações. E essas informações que eu quero dizer para você, a gente não vem aqui para ficar um momento de 1 hora simples no bate-papo, por estar no bate-papo. Mas Deus, ele proporcionou para que nós possamos ser esses instrumentos do Senhor, para que leve essa paz para você e que você venha compreender o amor de Deus. Quer chegar até o céu? Sirva ao próximo. Viva realmente essa unidade do amor supremo. Eu fico pensando que Jesus Cristo, ele foi o cara que mais ensinou. Se você tem 2 túnicas, rapaz, se você vê que o outro precisa, dá uma mão. Para que eu vou querer 2 túnicas se eu posso andar com uma só? E reparte o pão para aquele que precisa, né? Eu fico pensando, é tão fácil quando a gente chega dentro da igreja, pega na mão aqui, Edi, pega aqui, vamos orar agora o Pai Nosso. Rapaz, é muito pesado você orar aquele Pai Nosso. Se você fizer reflexão nele, perdoar as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, como é que eu estou perdoando o meu devedor? Como eu estou perdoando aquele que me fez o mal? Hein? Quantas vezes eu estou carregando aquele camarada na minha vida? E eu tenho que me libertar dele e dizer, Deus, eu perdoo, eu quero viver a minha vida em paz. Não é porque de maneira nenhuma, se você não perdoar o seu devedor, de maneira nenhuma, o Pai Celestial perdoará você. Então, devemos viver esse perdão, não estar carregando aí etnias, né? Não carregar aí religiosidade, quebrar toda a religiosidade e viver o reino de Deus. Deus, aprender primeira coisa, Jesus não é religioso. Primeira coisa, Jesus não é religioso. Não se alguém acredita, não, nenhum momento. Ele nem mandou fundar, só para deixar claro, assim, para a gente não discutir muito, mas não quero tirar você disso aí, não. Ele trouxe uma prática. É isso aí. Prática, o dia a dia. É isso aí, Edi. Para que nós possamos servir um outro, ele foi o maior exemplo de vida, para poder o homem entender o que é o amor. Os homens que criaram, aí por isso que está esse paradigma aí. Mas que Deus em graça venha abençoar a sua vida. Eu agradeço o dia de hoje, para o Edi, para o Anselmo, para todos. Hoje temos aí o seminário, eu quero chamar você, os mandamentos de Jesus, venha cá. Não vou falar dos mandamentos dos 10, não é 10 mandamentos. Eu estou falando de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, que deu a vida por nós. Ele vem chamar você para você ver e alcançar misericórdia. Você é misericordioso? Vem aprender o que é misericórdia. É você ter esse sentimento pelo próximo, para que a graça dele cresça mais e mais. Por isso que ele diz, crescer na graça e no conhecimento. Cada dia que você cresce, a graça ela faz o quê? Nós temos mais certeza. Graça não se afasta de Deus. Ela faz a gente chegar mais a Deus. O conhecimento faz nós gerarmos a liberdade. Quem não tem conhecimento não tem liberdade. E quando nós buscamos conhecimento, não é para se escravizar, é para poder se libertar. Aí a gente começa a entender o que é mais a graça de Jesus. Então Jesus ama você. A vida eterna ele já comprou na cruz por você. Meu amado, não precisa pagar preço para a vida eterna. Ele já pagou por você. Ah, mas eu não acredito, então não posso fazer nada. Simplesmente eu estou dizendo que ele já fez por você. Abraça essa graça, viva essa graça, ame essa graça, porque a plenitude da graça é vivermos Deus e servindo um ao outro, sem condenação, sem demagogia, sem religiosidade, vivendo o reino de Deus para a grandeza do Pai.
Que Deus em graça, vamos orar, vamos agradecer a Deus e a gente vai orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse momento que nós passamos aqui com o nosso querido Edir, com o nosso querido Anselmo. São homens que vivem a sua espiritualidade. Ó Pai amado, que o Senhor sabe que o Senhor não chamou para dentro eles, mas para fora. E que o Senhor tem usado de várias formas para aliviar a dor de muitas pessoas. Meu Deus amado, que o Senhor, nesta noite, possamos dar uma palavra de libertação e que o povo entenda, Senhor, que o teu reino é grande e é maravilhoso na nossa vida. Eu te agradeço por tudo, pelo teu Espírito Santo que está aqui agora, agindo, transformando, falando, e que muitos possam ser fortalecidos na graça que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Tá bom? Só para fazer aqui, vocês fechou lá, mas só para nós aqui Se fechar quiser, de forma diferente. Só uma frasinha. Não sei por que você se foi. Eita, essa é boa. Eu senti E de tristeza vou viver, aquele Deus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, da solidão, que em minha porta bate. Eita! Olha lá. Papá, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Que bênção, Anselmo. Muito lindo, muito lindo. Valeu. Muito bom. Valeu. Muito bom, muito bom. Então, foi legal, Anselmo. Mandou bem. Mandou bem. Essa vez mandou bem mesmo, cara. Quebrar o gelo. Eu vi a princesinha ali. Eu vi a princesinha ali, ela veio aqui. Anselmo, gostei dele. Ela veio aí? Tá aí? Ela veio aqui, falou com o rapazinho aí. A menina aí tá aí. A gente ela vai comer essa tapioca, vai comer essa pocada agora, meu amigo. Vamos ver essa bocada dessa menina aí. Chama ele aí, ô João.